doutora, eu quero entrar aqui para um assunto que interessa-me compreender face ao que tenho ouvido ultimamente. Há o caso do P. Diddy. E o julgamento começou. E 25, né? Dia 25. Não, começou. Não, o julgamento já começou agora. Que dia é hoje? 17? Hoje é 16 ou 17? 16. Ok, o julgamento começou no dia. Não, antes de ontem não. Já está no terceiro dia. O julgamento começou praticamente no dia 11 e 12, por aí. E este caso, antes do julgamento, as informações que saíam, para mim eram surreais. Eu cheguei a me perguntar se o Diddy operou toda a gente. Não, a sério, porque aparecia o segurança a dizer que foi agredido sexualmente, foi violado, foi... Essa palavra... Pronto, os termos aqui, estúpido, né? O YouTube às vezes é muito rigoroso. Depois aparecia as mulheres a denunciarem, uma carrada de mulheres, todo mundo que andou ao lado do Diddy tinha uma história para contar envolvendo assuntos sexuais. O Diddy me fez isso e aquilo. Só está a contar agora por quê? Não, pronto, porque ele é muito poderoso. Mas não é isso que está em causa. O tempo, a denúncia me surpreende pela quantidade de pessoas. Mas esse nigga tinha tesão para todos, até o homem. Desculpa, está a rir, meu Deus. Eu me sinto tão mal por estar a rir isto, é fogo. Corta essa parte, estou a gozar. Mas epá, é estranho. E agora estou acima daquilo que já era o horror da situação, dele ter uma história com qualquer pessoa. Imagina, ele vai a um evento e de repente uma assistente que entrou na sala dele, ele violou. E a pessoa ficou com trauma. Ele contrata um segurança novo, o segurança também contou que ele remou o segurança. E a ex-namorada, que foi praticamente a catalisadora dessa situação toda, a nível de denúncias e para ele ser apanhado, está agora a dar o testemunho sobre as freak-offs. As freak-offs são as festas já do nível mais insano que ele organizava. E no testemunho dela, ela relata que o Diddy gostava de lhe ver a fazer sexo com vários homens, ela apanhar, e ele tinha prazer nisso. Ela relata que o Diddy sentia prazer em ver os niggas a mijarem nela. E atenção, não é só despejar o jato, é mijar com classe. Dá-lhe um bocadinho, ela abre a boca, tem que engolir, dá-lhe novamente. Se alguém aí acelera, fala aí, calma, não é assim. Ele ensina. Ele tinha prazer, ele se masturbava diante de situações dessa natureza. Eu me pergunto, mas é normal o ser humano ter essas fantasias sexuais, os fetiches? É normal uma pessoa ser assim? Eu quero que a doutora me explique se existe alguma ciência que estuda e fala sobre tais vontades, porque sei da parafilia, sei da zoofilia, certo? E depois sei dessas atrocidades que é a vontade do indivíduo, que ele se submete a situações do género. Há também os sadomasoquistas, não é? Há um conjunto de coisas estranhas que pretendo aprender e entender aqui. Aliás, é importante que você aí do outro lado fique atento a essas questões para identificar, porque muitos casos dessa natureza, muitas vontades dessa natureza vêm acompanhadas com atos criminosos. Sim. Que isso fique bem claro. Mas doutora, fala-me sobre isso. Há uma diferença entre fantasia, fetiche e parafilias sexuais. A zoofilia, o masoquismo, o sadomasoquismo, o sadismo, está tudo dentro daquilo que são parafilias sexuais. Parafilias sexuais são distúrbios no desejo sexual de uma pessoa. São desejos incomuns de fazer sexo, que algumas vezes ferem questões sociais, éticas e questões legais, que podem desencadear a crimes, como por exemplo a pedofilia, e em alguns países a zoofilia, que defendem muito, no caso, a botânica. Então, no caso a questão dos animais, né? Uhum. Exato. Não, usou agora um termo, botânica. Uhum. O que é botânica?
Não sei, não consigo definir. Definir aqui, ok. Uhum. Mas está envolvido com esse assunto. Sim. Vamos lá por partes então, dar aqui estas... Com as plantas? Com plantas, sim. Sim. Eu quis a vontade de fazer sexo com plantas? Também tem. Oh, shit. Havia um nigga que batia na árvore. Depois vamos falar sobre isto. Depois vamos falar. Quero falar sobre isso. Depois vamos falar sobre isto. Eu quis falar fauna, flora, essas coisas assim. Mas depois vamos falar sobre isto, tá? Não estou a fazer sexo com a fauna e a flora. Depois vamos. Não, meu Deus. Vamos falar sobre isto. Mas o que é culpa? Você já colou? Também fizeste sexo com a fauna e a flora? Vamos falar sobre isto depois. Vamos por parte. Parafilias sexuais são transtornos do desejo sexual, distúrbios daquilo que é o desejo sexual de uma pessoa. Faz com que essa pessoa tenha desejos incomuns de ter relações sexuais. Nós vimos que algumas pessoas só conseguem ter prazer exclusivamente a copular animais. Algumas pessoas só conseguem ter prazer exclusivamente a pegar em plantas. Algumas pessoas só conseguem ter prazer exclusivamente a fazer com bonecos, a fazer com bonecas. E algumas características físicas de algumas pessoas são exclusivamente direcionadas para que essa pessoa tenha algum tipo de atração a alguma parte do corpo, mas elas não têm desejos sexuais normais, não têm desejos sexuais comuns. Falou que o Didi tinha vontade de vê-la a ter relações sexuais com outros homens. Chama-se voyeurismo. Voyeurismo é uma parafilia sexual em que o homem tem prazer em ver a mulher a ser copulada por outros homens. E na Europa acontece muito, tanto é que já existem empresas até que têm pessoas que fornecem esse tipo de exercício, que fornecem esse tipo de trabalho naturalmente. Fornecem pessoas que vêm vestidas de motoboy, de garçom, para que seja, no caso, parte da ação sexual do casal. Mas aí não são fantasias sexuais? Vamos chegar lá, Estamos a falar das parafilias. Parafilias ainda. Falou que ele também tinha vontade de vê-la a ser urinada. Chama-se chuva de ouro. Esse tipo de parafilia sexual. Existe também a cropofilia, que é quando o homem gosta de ficar na mulher. Quando houve aquele caso do Dubai porta a porta, vimos com frequência. Então são várias parafilias sexuais que existem. E é normal que ele tenha essas parafilias, porque tudo em volta desse caso mostra que ele é um psicopata. E a maior parte dos psicopatas tem uma certa desregulação naquilo que é o desejo sexual. Nós vimos o Jeff Dahmer, que é um caso muito comum. Ele gostava de fazer sexo com cadáveres. Necrofilia. Então existem vários. E alguns deles ferem a botânica, no caso a flora e a fauna. E alguns países protegem muito esses sistemas, acabam criminalizando não só a pedofilia, mas como esses atos. Mas espera, ele tem prazer em tocar na planta? Ele fica teso mesmo, tocou numa planta, tá não lá. só em bonecos, às vezes com pedra. É algo desregulado, Fly. Tocar na pedra? É algo desregulado, não é algo normal. Mas calma aí, peraí. E se nós formos a ver todos os... a fotografia, doutor. Ele está aqui assim com o mambo, está com a pedra. Não, I can't believe this shit. O nigga está excitado porque está a acariciar a pedra. Oh shit. Quem fez esses niggas? Se nós olharmos para todos os grandes psicopatas, todos eles têm um desejo em comum na sexualidade. Raramente eles sexualmente têm desejos comuns. E é muito normal, uma particularidade dos psicopatas. Mas nem toda pessoa que tem um transtorno parafílico é de fato um psicopata. E agora vamos falar sobre as fantasias. Mas nem toda pessoa é de facto um psicopata. Antes de chegar nas fantasias, definiu o P. como um psicopata. Para chegar a essa definição, ele tem que ter um conjunto de parafilias.
Não propriamente, são várias outras questões aqui analisadas. E só para dizer que a namorada dele, a Cassie, também, não sei como é que se pronuncia. Cassie mesmo. Cassie. Ela também não é normal. Os homens só brincam com mulheres que se fazem de brinquedo. Não há nada que um homem te faça que... Acho que ela também não é assim tão inocente. Embora ela não é inocente e não é normal para ela se dizia submeter. que fazia para lhe agradar. Você faria isso para agradar alguém? Eu não. Então, ela de alguma forma não é. Mas sabes que homens que têm poder e domínio sobre as mulheres acabam por ter essa capacidade. E aí, então você quando... manipulá-las para obedecerem até esse ponto. Isso é quando você diz não a ti, sim para outra pessoa, simplesmente. Ela era coagida, porque depois ele filmava as sessões e depois ele fazia uma espécie de chantagem. Ela estava em extinção como artista, caso... Fly, ela não é inocente, ela submeteu-se a isso porque queria despoletar na carreira dela. Uma mulher normal não se submete a essas coisas, nem por amor, nem por qualquer outro sentimento, nem para agradar o parceiro. Ela também não é uma pessoa normal. Vamos começar por aí. Ela não é uma pessoa normal. Quando nós falamos de fantasia, estamos a falar de imaginações livres, né? Estamos a falar sobre momentos, sobre tipos de pessoas, tipos de ambientes, mas isso não é uma coisa exclusiva. Por exemplo, Fly quer fazer sexo no carro. É uma fantasia. Fly quer fazer sexo na praia. É uma fantasia. É super normal desde que não seja exclusivamente a tua maneira de ter atração sexual. Fetiche sobre coisas inanimadas ou sobre determinada parte do corpo. Sinto-me atraído por bunda grande. Sempre que vejo uma mulher com bunda muito grande, o pau levanta. Isso é um fetiche. Acho que todos aqui têm, né? Você foi o primeiro a reagir. Gostas tanto assim? Eu não consegui se conter, minha mãe. Ou por um objeto inanimado. Mas o quê? Uma barra. Filho alheio, falar a verdade. Mas o que é um bom rabudo? Continuando, doutora. Doutora, aqui é assim, os rapazes. Tranquilo. A participação de toda a gente. Esse é o Fly Podcast. Tranquilo. Nós gostamos sempre de dar aqui uma opinião extra relativamente ao que se diz.